Meu nome é Tiago, tenho 40 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 30 anos. O que eu tenho para contar é algo assustador e muito estranho que eu presenciei quando tinha 10 anos. É um relato que eu não espalho para muita gente, pois sempre é motivo de grande piada. Mas eu sei o que eu vi. Na época eu morava com os meus pais no Rio Grande do Sul. Meu pai cultivava milho lá. Esse era o nosso sustento. Na época da colheita, sempre nos mudávamos para a fazenda, e ele acompanhava tudo de muito perto. Minha mãe o ajudava na manutenção das colheitadeiras. Um dia, uma delas deu um problema no meio da plantação, e ela foi lá para tentar resolver. Assim que o problema foi solucionado, ela estava voltando pelo meio do milharal. Foi quando o pior aconteceu. Um dos trabalhadores não viu e a atropelou. Minha mãe foi decepada na hora. Aquilo foi um choque para todos nós. Nossa família foi completamente abalada. Meu pai não queria mais trabalhar. As plantações estavam morrendo. Ele se transformou, virou outra pessoa. Eu perdi minha mãe com 10 anos e estava sem chão. Mas percebi que se não desse forças para o meu pai, ele não aguentaria. Eu precisava dele. Nós tínhamos que seguir em frente. Passado algum tempo, nós resolvemos vender a casa na cidade e ficamos somente com a fazenda. Em uma noite, eu me levantei para tomar água e meu pai estava sentado no chão da varanda, olhando para o milharal e falando alguma coisa. Sem fazer muito barulho, eu me aproximei da porta para tentar ouvi-lo, e ele sempre repetia a mesma coisa. Eles me falaram, mas eu não ouvi. Essa frase não fez nenhum sentido para mim, então eu voltei a dormir. Na manhã seguinte, eu perguntei o que ele estava fazendo na varanda na noite passada. Ele começou a gaguejar e disse que não era da minha conta. Percebi que ficou um pouco nervoso, mas não sabia o porquê. Durante a noite, eu coloquei o despertador para tocar no mesmo horário que havia encontrado meu pai na varanda. Ele despertou, eu levantei e fui até lá. Meu pai estava sentado da mesma forma como na noite passada. Ele dizia as mesmas palavras, mas dessa vez estava fazendo um desenho no chão com uma faca. De repente, uma luz muito forte apareceu no meio do milharal. Eu comecei a ficar com muito medo e ouvi meu pai gritar: "Não se aproximem da minha casa, eu vou até aí." Então meu pai começou a correr para o meio do milharal. Eu gritei, mas ele não ouviu. Nessa hora eu abri a porta e fui atrás dele. Entrei no meio da plantação gritando seu nome, mas não o encontrava. Estava seguindo a luz, mas de repente ela se apagou. Eu não estava enxergando nada, nem tinha levado uma lanterna. Só gritava meu pai com todas as minhas forças. Então ele apareceu bem na minha frente, com os olhos arregalados e a boca aberta. Dos seus olhos e boca saía uma luz muito forte. Nessa hora eu gritei e comecei a chorar. Pedia para ele acordar. Então a luz se apagou e ele caiu no chão. Com muita dificuldade eu consegui levá-lo para dentro da casa e coloquei ele na cama. Eu estava tão apavorado que não sabia o que fazer. Tudo o que fiz foi trancar bem a casa e ir para minha cama. Lá eu me cobri até a cabeça e comecei a rezar. Pedi para Deus livrar meu pai daquele mal que eu havia presenciado no meio do milharal. Depois de algumas horas eu consegui dormir. Na manhã seguinte eu já estava esperando meu pai para o café. Assim que ele apareceu na cozinha, perguntei o que havia acontecido na noite passada. Ele foi grosso mais uma vez e não quis me contar. Nessa hora eu levantei a voz
e disse que era da minha conta sim, pois havia visto meu pai correr igual um louco pelo milharal e luzes saindo de seus olhos e da sua boca. Então isso era da minha conta sim. Então ele sentou na cadeira e começou a chorar, mas disse que não podia contar, que eles não deixavam contar. Eu fiquei apavorado nessa hora e perguntei quem eram eles, mas só obtive seu silêncio. Então ele me disse: filho, eles virão me buscar essa noite. Eu preciso ir. Tenho que ir com eles, senão vou morrer como sua mãe. Ela se recusou a ir e eles a mataram. Não se preocupe, pois você está seguro. Eles me prometeram não tocar em você, mas para isso eu preciso ir. Seus tios virão te buscar amanhã. Eu não consegui dizer nada a ele. Fiquei espantado com o que havia acabado de ouvir. Naquela noite, acordei com um barulho muito alto vindo do milharal. Eu levantei da cama e vi meu pai abrindo a porta. Aquela luz estava em seus olhos e em sua boca novamente. Eu tentei segurá-lo, mas não consegui. De repente, um clarão tomou conta de toda a fazenda e meu pai desapareceu diante dos meus olhos. Eu comecei a chorar e fiquei ali mesmo, na varanda, até meus tios chegarem. Antes de eu ir embora, me lembrei que ele havia feito um desenho no chão. Ele desenhou um símbolo circular, com alguns riscos que pareciam ser faíscas, e do lado, uma criatura negra, com 2 olhos enormes que expeliam luz. E embaixo do desenho, ele escreveu: socorro, eles vão voltar.